tá começando agora no mercado cripto, ou tu já é um pouco mais avançado, mas ainda não sabe o que é uma altcoin, vem comigo que hoje eu vou te explicar tudo sobre altcoin, como surgiu, onde começaram, as primeiras altcoins, te contar um pouco da história desse mercado e te explicar como que a gente pode começar a ganhar dinheiro com essas criptomoedas. Altcoin significa alternative coin, que é uma moeda alternativa. Alternativa a quê? Ao dólar? Não. É uma moeda alternativa ao Bitcoin. As primeiras altcoins surgem como forks da rede Bitcoin. O que acontece? O Bitcoin ele é de rede aberta. Ele tem o código público para todo mundo ver e entender como é o Bitcoin. Então algumas pessoas só copiavam, mudavam uma ou outra característica e lançavam uma criptomoeda. A primeira delas foi uma criptomoeda chamada Namecoin, que surgiu em 2011. Depois veio a Litecoin, que existe até hoje, por curiosidade. Ela não chegou nem perto do valor do Bitcoin. Hoje um Bitcoin vale 100 mil dólares por unidade, mais ou menos. E uma Litecoin deve valer uns 100 dólares por unidade. Mas ela é bem popular. Eu ainda conheço bastante pessoas que operam Litecoin. E ela só muda algumas características do Bitcoin. Por exemplo, o tamanho do bloco. Então elas são forks dentro do Bitcoin, como o Bitcoin Cash, depois tem a Zcash e diversos outros forks. Mas esses são só os primeiros grupos de altcoins. Depois existiram as altcoins dos contratos inteligentes. Em 2015, o Ethereum surge com uma proposta diferente. Por que a gente não cria coisas dentro da blockchain além do Bitcoin, além de moeda? Porque na blockchain do Bitcoin, por exemplo, a gente só consegue utilizar o registro das transações para moedas. Imagina se a gente usasse para contratos. Então surgiu uma inovação tecnológica que não existia e o Ethereum avança na tecnologia do conhecimento através da tecnologia dos contratos inteligentes. E depois do Ethereum surgiram os Ethereum Killers, que são as criptomoedas que supostamente vão matar o Ethereum, né? Aí tem Cardano, Solana, Polkadot e criptomoedas que também têm a funcionalidade dos contratos inteligentes como o seu produto principal, mas elas não são dentro da blockchain do Ethereum, porque existem algumas criptomoedas que operam dentro da blockchain de outras criptomoedas. Como assim? São chamados tokens. Imagina que eu crio uma moeda dentro da rede Ethereum. Isso seria um token, não seria uma criptomoeda nativa. O Ethereum, o Ether, é a criptomoeda nativa da rede Ethereum. Tu consegue usar a rede Ethereum para criar uma outra criptomoeda. Por exemplo, eu consigo emitir um token, por exemplo, a Polygon. A Polygon é uma estrutura blockchain. Hoje a Polygon tem blockchain própria, mas porque é uma segunda camada. Mas vamos usar a Aave de exemplo. Aave é uma criptomoeda que o token dela é emitido no Ethereum. A Aave só funciona no Ethereum. Funciona em outros também, mas não importa. A Aave funciona dentro da blockchain do Ethereum. Ela não tem blockchain própria, não tem a estrutura da Aave. Ela é acoplada numa estrutura. Por quê? Porque ela é uma corretora descentralizada. Ela não precisa de criar toda uma estrutura blockchain própria para conseguir ser utilizada, para ter funcionalidade. Então ela se acopla numa blockchain e é por isso que o Ethereum surgiu. Essa é a grande inovação tecnológica do Ethereum. Tu não vai ter que ficar trocando de blockchain para cada operação que tu fizer. E aí tu consegue, por exemplo, criar uma DEX, criar uma pool de liquidez, um sistema de bancos igual a Aave é. Tu consegue criar várias funcionalidades e acelerar o processo da interoperabilidade do blockchain. Que tu consegue trocar de uma rede para outra muito fácil, tu consegue do Ethereum para Solana, para Polkadot, para Cardano, e tu consegue ir e voltar com cada vez mais facilidade. O que caralhos pode variar de uma altcoin para outra, sendo que elas têm praticamente o mesmo código? Por exemplo, da Litecoin para o Bitcoin. O que pode variar? Basicamente o que varia é o tokenomics, a forma de lançamento, a comunidade. Uma comunidade é super importante para o desenvolvimento de um projeto blockchain. Se ela não tiver adoção, se ela não tiver uma distribuição justa, por exemplo, a distribuição mais justa de altcoin que teve foi a do Bitcoin. Por que o Bitcoin foi justo? Porque todo mundo podia ter acesso ao conhecimento sobre o Bitcoin ao mesmo tempo, todo mundo podia minerar ao mesmo tempo. O processo de mineração do Bitcoin foi super justo. Ele não teve gente que foi favorecida, gente que foi desfavorecida. Ele teve uma distribuição que não foi igualitária, ela foi justa. E existem várias formas de distribuir uma criptomoeda, por exemplo, o ICO, que é o lançamento de uma criptomoeda,
existe o airdrop, que eles dão uma criptomoeda de graça. Inclusive, se tu quiser um vídeo sobre airdrops explicando como começar a fazer airdrops, comenta aqui, eu quero, porque eu vou estar ensinando a vocês a fazer o passo a passo de alguns airdrops. Então existem várias formas de distribuir o projeto. Isso é só uma das características. Tem, por exemplo, o tokenomics. Quantos tokens tem nesse projeto? Existem infinitos? O token é inflacionário? A quantidade de moeda circulante é crescente ou decrescente? Ela se mantém estável? Como é que é? De novo, a mais justa é o Bitcoin. Porque o Bitcoin tem uma quantidade limitada. Ele não é nem inflacionário nem deflacionário. Ele é perfeito. Porque inflação e deflação, na verdade, são fenômenos monetários, né? Eles não são fenômenos que são determinados pela economia, pela quantidade de coisas circulantes na economia. As pessoas confundem que a quantidade de coisas circulantes na economia aumentou, então a nossa moeda vale mais e com a moeda valendo mais teve deflação. Não, não é isso. Ou com a moeda valendo menos teve inflação. Não necessariamente, é com a quantidade circulante de moeda que tem na economia. Isso é importante saberem, porque tem muita gente que fala que o Bitcoin é deflacionário, o Bitcoin vai causar um problema deflacionário. Não, ele vai corrigir um problema inflacionário. Voltando, altcoin pode ser deflacionária, pode ser inflacionária, então isso determina a qualidade da moeda. E geralmente a gente encontra essas características, geralmente tu estuda um projeto e a qualidade da blockchain dele pela white paper. O white paper é o que determina o passo a passo de lançamento, de justiça, de como vai funcionar o modelo daquela criptomoeda. E tu compra ou não. É um processo totalmente voluntário. Isso é o interessante das altcoins. Que tipo de altcoin a gente vai usar no futuro? Que tipo de altcoin a gente vai adotar? Como é que a gente sabe qual altcoin é boa? Como é que a gente separa, né? Qual altcoin é uma porcaria, qual altcoin é boa? Existe um método muito simples que é pesquisar o fundamento do projeto. E pensar o fundamento do projeto é muito simples. Tu analisa a comunidade, tu lê o white paper, tu vê o que esse projeto tenta resolver. Isso é uma grande questão. Tu tem que se perguntar qual que é o problema que isso resolve no mundo real, o que isso agrega na realidade. Por exemplo, a Cardano é uma criptomoeda que tem uma utilidade no mundo real. Ela está resolvendo uma questão de pagamentos na África. Na África, mais de 50% das pessoas em alguns países não tem acesso a bancos. E isso é um problema, porque se a pessoa tivesse acesso a banco, ela teria capacidade de poupança. Se a pessoa tivesse capacidade de poupança, ela ia conseguir juntar dinheiro, acumular dinheiro, comprar coisas. E a principal característica de uma pessoa que determina sucesso é a capacidade de adiar uma recompensa. Se a pessoa não tem banco, a pessoa não tem como poupar, ela não tem acesso a isso, ela não tem essa capacidade de adiar a recompensa e ela não consegue crescer no futuro. Então ela só pensa no curto prazo, ela toma decisões como, por exemplo, gastar todo o dinheiro dela em cachaça, porque ela não tem como poupar, porque ela não tem um banco. Então a Cardano, ela resolve esse problema. Ela bancariza, ela dá acesso às pessoas à poupança na África. Existem criptomoedas que são totalmente inúteis. Por exemplo, deixa eu pensar. A Dogecoin, a Dogecoin, a Dog to the Moon, qualquer meme coin. As meme coins são totalmente inúteis. Elas não resolvem problema nenhum na realidade. Na prática, elas não agregam em nada, elas não constroem valor. A Chainlink é uma altcoin que traz informações do mundo real e para soluções blockchain. Então, por exemplo, a Polymarket precisa das informações reais para validar a transação da aposta. Por exemplo, tu aposta no Polymarket, quem que vai ser o presidente dos Estados Unidos? Ganhou o Trump. Como é que a Polymarket valida que ganhou o Trump? Através de um sistema como a Chainlink. Então a Chainlink tem utilidade no mundo real. Outra criptomoeda que não tem utilidade no mundo real pode ser o Ethereum Classic. O Ethereum Classic é uma cópia do Ethereum que foi rejeitada. Ele nunca vai ser utilizado porque ele foi rejeitado pela comunidade. A comunidade definitivamente não quis o antigo Ethereum, eles preferiram esse modelo. Teve um fork, o fork que eu já expliquei nesse vídeo para vocês o que é. Então a comunidade rejeitou e então eles escolheram o Ethereum real, o Ethereum de hoje. E
É por isso, basicamente, esses são os principais pontos para tu entender se uma altcoin é boa ou ruim. Tu tem que estudar, tu tem que ir atrás da comunidade, tu tem que analisar tu vai no CoinMarketCap, tu analisa o site, tu entra no site do projeto, tu testa o projeto na prática. E tem mais de 100 mil criptomoedas, tem mais de 1 milhão de criptomoedas, tem mais de 1 milhão de tokens que foram criados. Com blockchain própria deve ter 50 mil, 60 mil, 100 mil. Quantos desses verdadeiramente são úteis, quantos desses são inúteis? Aí é todo um trabalho de estudo, de técnica, e tu tem que ver o fundamento do projeto, se ele resolve um problema de inteligência artificial, se ele resolve um problema de interoperabilidade entre blockchains, se ele resolve um problema de bancarização, se ele resolve um problema de qualquer coisa que seja, entendeu? Tem que ver o que o projeto está fazendo na prática. Por hoje é isso, um grande beijo para todo mundo e valeu!